Atualizações Microsoft, falha nos serviços de WSUS, ransomware ataca Ingram Micro, milhares de downloads a extensões maliciosas no Google Chrome e no Microsoft Edge e o roubo de mais de 140 milhões a 6 bancos no Brasil. Isso e muito mais no Patch News da Next4Sec. Olá, eu sou Eric Ferreira, sou diretor de operações de segurança da informação na Next4Sec. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Patch News. Eu tenho certeza que o material que nós preparamos vai deixar você informado sobre os principais acontecimentos do mundo e da segurança cibernética desse mês e também auxiliá-lo a atualizar e manter a gestão do seu ambiente e da sua organização. Convido você a se inscrever no LinkedIn, lembrando que esse episódio também está em podcast no nosso Spotify, você pode ouvir essa edição do Patch News e nos seguir em outras redes sociais. Para nós começarmos, vamos falar da Microsoft. No mês de julho, a Microsoft corrigiu 137 falhas de segurança. Tá? Dessas 137 falhas de segurança, 14 são vulnerabilidades críticas e 10 dessas vulnerabilidades críticas são de execução remota de códigos. Tá? E no mês de julho, a Microsoft corrigiu uma vulnerabilidade Zero Day. Tá? Falando dos números gerais, foram corrigidas 53 falhas de elevação de privilégio, 8 falhas de bypass de funções de segurança, 41 falhas de execução de código remoto, 18 falhas de vazamento de dados, 6 de negação de serviço e 4 de spoofing. Tá? Falando mais no detalhe sobre a Zero Day que a Microsoft corrigiu, é a vulnerabilidade CVE 2025-49719. Você está vendo aí o CVSS dela. É uma vulnerabilidade preocupante no Microsoft SQL Server Information Disclosure Vulnerability. Tá? Então a falha é no Microsoft SQL Server e ela permite que um atacante faça o vazamento de informações que estão nos bancos de dados que operam no Microsoft SQL Server. Tá? Detalhando um pouco mais sobre essa vulnerabilidade, a Microsoft afirmou que ela permite que um atacante não autenticado tenha acesso a dados que estão armazenados. Tá? E como é que é feito esse ataque? Tá? A Microsoft pontuou que se não for feita corretamente a programação de validação de inputs, o atacante ele consegue puxar informações que não deveriam ser exportadas ali do banco de dados. Tá? Isso nos lembra a importância de um processo assertivo de desenvolvimento seguro. Tá? É muito importante que seja feito o processo de input validation, né, ou a validação de dados que são solicitados ao banco de dados. Tá? E para corrigir essa falha, a Microsoft foi bem direta e ela pontua que não há uma metodologia alternativa, além de se instalar a última versão do SQL Server e o driver Microsoft OLE DB Driver, tá? A versão 18 ou 19 já possuem a correção. Tá bom? A Microsoft não deu mais detalhes sobre como ela foi descoberta, apenas o nome do pesquisador envolvido. Tá? E nós lembramos que as Zero Days para a Microsoft podem ser vulnerabilidades que já estão sendo exploradas, como vulnerabilidades descobertas por engenheiros e pesquisadores externos. Tá bom? Nós não tivemos mais detalhes além disso. Apesar dessa ser a única Zero Day do mês, a Microsoft corrigiu uma série de vulnerabilidades críticas no Microsoft Office. Tá? E todas essas vulnerabilidades críticas elas têm algo em comum. Elas podem ser exploradas apenas com abertura de anexos especialmente elaborados para o ataque ou com a visualização no modo preview, tanto do Microsoft Outlook quanto o modo preview do Windows Explorer. Tá? Nós destacamos isso porque ataques de engenharia social e phishing podem ser utilizados e a exploração é muito simples. Tá? Nós não precisamos que o atacante ele realize algo muito elaborado, tá? Apenas a elaboração do arquivo malicioso. Então, fique atento para manter atualizados seus programas do pacote Office. Tá? A Microsoft ainda não lançou as correções para macOS. Em breve vai sair também nesse mês as correções para o macOS, que também é afetado por essas falhas. Tá bom? Após o lançamento do Patch News e das outras atualizações do mês,
Foi observado, e não tem relação, tá? Apenas estamos falando aqui do cronograma da timeline de eventos, mas foi observado falhas nos serviços do Windows Update por meio de WSUS, tá? Lembrando que o WSUS é o servidor que pode fazer a instalação de patches por meio da sua própria rede, tá? Esse servidor ele se comunica de tempos em tempos com os serviços do Windows Update da Microsoft. E essa comunicação está com problema, tá? Segundo a própria Microsoft, não tem workaround, não tem uma mitigação temporária disponível nesse momento, e nós precisamos aguardar a correção que está sendo feita nos servidores da Microsoft, tá? Segundo o comunicado que eles deixaram, tá bom? Bem, falando agora das outras atualizações do mês, tá? Na última janela aí do Patch News, tivemos diversas correções da Fortinet, tá? A Fortinet ela corrigiu os produtos como FortiOS, utilizado em seus firewalls, FortiSandbox, FortiProxy, SASE, FortiManager, Analyzer, Switch Manager e outros, tá? Mas é importante destacar que neste mês em especial, nenhum lançamento da Fortinet foi crítico ou de vulnerabilidades classificadas como altas, tá? Então não tivemos vulnerabilidades altas nem críticas da Fortinet. Um bom lembrete também é que todas as edições do Patch News, a nossa equipe, os nossos engenheiros e especialistas, eles realizam a investigação nos principais players de rede do mercado, tá? Então, esse mês também não tivemos grandes notícias da SonicWall, da Sophos ou inclusive da Cisco, tá? Também outras como Palo Alto, enfim, são players que não tiveram grandes correções, tá? Se houver alguma correção importante, pode vir assistir o Patch News que a gente vai te informar, tá bom? Bom, seguindo em frente aqui, falando sobre o que aconteceu na Ingram Micro, né? Então, foi noticiado desde a quinta-feira passada que foi realizado um ataque ransomware na Ingram Micro a nível global, tá? O ransomware SafePay, tá? E esse ransomware levou à parada generalizada da Ingram Micro, tá? Lembrando que a Ingram Micro ela é uma das maiores integradoras de negócios B2B do mundo, tá? Realizando a distribuição de softwares, de licenciamento, de hardware, enfim, é um grande integrador que atua no mundo todo e aqui no Brasil também, né? Então, se você atua aí no mercado, você sabe, talvez você tenha até relacionamento com a Ingram Micro e tenha percebido a lentidão nas respostas, enfim, os problemas que aconteceram essa semana, tá? Recapitulando os eventos, tá? Desde a quinta-feira passada, a Ingram Micro ela estava com pedidos, lançamento de pedidos, seja online no website, seja por ligações, e-mail totalmente parado, tá? E aí eles fizeram um comunicado falando sobre esse ransomware. Desde do sábado, eles começaram a restaurar os seus serviços, tá? E eles já estão recebendo pedidos normalmente, enfim, renovações, modificações de licenciamento. Existem alguns casos que ainda não podem ser atendidos segundo eles, mas serão casos explicados de acordo com o pedido específico, tá bom? Também, segundo a própria nota, que eu vou ler na íntegra, a nota da Ingram Micro, eles já estão disponíveis para processar pedidos recebidos por telefone ou e-mail no Reino Unido, na Alemanha, França, Itália, Espanha, Brasil, Índia, China, Portugal e países nórdicos, tá? Ainda existem algumas limitações com pedidos de características de hardware ou outras tecnologias semelhantes que serão especificados quando o pedido for colocado, tá bom? Então essa foi a nota da Ingram Micro, realmente um ataque massivo, tá? A Palo Alto que possui relacionamento e presta serviços aí de rede para a Ingram Micro, se posicionou também sobre o caso, pontuou que está conduzindo investigação para entender se houve uma vulnerabilidade explorada ou se foi um roubo de credenciais antigas ou uma misconfiguration na VPN, tá? Mas ao que tudo indica, a falha principal, o vetor, já não é mais a VPN como foi noticiado nos primeiros dias, tá? Isso é uma investigação em andamento, as informações estão saindo a cada momento, tá? Se houver alguma informação relevante, a gente traz aqui para vocês ou no nosso blog ou nos boletins que nós enviamos, tá? Falando em boletim, os nossos clientes vão receber um boletim com todas essas informações do Patch News, tá bom?
Bem, seguindo em frente, tá? Um dado muito interessante. Pesquisadores descobriram que quase uma dúzia de extensões do Google Chrome e do Microsoft Edge baseado no projeto Chromium são infectadas ou são totalmente maliciosas, tá? Somando todas essas extensões, elas totalizam 1,7 milhão de downloads na loja do Chrome, tá? E elas, entre outras coisas, rastreiam usuários, roubam atividades do navegador e do teclado, redirecionam para endereços web potencialmente inseguros e outras coisas, tá? E aí a maioria desses complementos eles prometem funcionalidades como ferramentas legítimas, tá? Como seletor de cores do navegador, extensões de VPNs, amplificador de volumes, teclados de emoji, enfim, são extensões consideradas comuns, tá? Nós trouxemos aqui a lista de serviços que foram confirmados como maliciosos, tá? Color Picker Eyedropper, tá? Ele é para, enfim, fazer mudança de cores, tá? Emoji Keyboard Online, né? Teclado aí de emojis. Free Weather Forecast, tá? Aí uma extensão de clima. Video Speed Controller. Unlock Discord, VPN Proxy, enfim, DarkTheme para Chrome, para o navegador Chrome. Engraçado, né, que o Chrome já tem nativo, enfim, cores, você não precisa instalar uma extensão para isso, né? Volume Max para aumentar o volume, como nós havíamos dito, tá? Unblock TikTok, né? E aí parece que é um proxy para acesso ao TikTok em áreas restritas, tá? Unlock YouTube VPN, tá? Então, isso acontece também em alguns casos em empresas, tá? Que bloqueiam TikTok, bloqueiam VPN, ou bloqueiam YouTube. Então, são extensões que são ofertadas com o intuito de você burlar controles de segurança, tá? Novamente, uma extensão chamada Unlock TikTok e, por último, extensão com o nome de Weather, tá? Ou de clima apenas, tá? Então, fique atento às extensões que são utilizadas nos navegadores da sua organização, tá? E se você precisa de apoio para controlar o que é utilizado no navegador da sua organização, conta com a Next4Sec que nós podemos auxiliá-lo e te guiar a utilizar navegadores corporativos, tá bom? Bem, vamos falar de uma das maiores notícias aí que ocorreram nos últimos dias. Hackers roubaram mais de 140 milhões de 6 bancos no Brasil por meio do Banco Central, tá? Qual foi o caminho que eles utilizaram? Eles utilizaram a credencial de um colaborador de uma empresa de terceiros, né? Enfim, então foi um ataque aí de supply chain, né, de cadeia de suprimentos, que estava conectado ao Banco Central, que tem conexão com os bancos e permitiu o roubo de 140 milhões, tá? O incidente ele ocorreu no dia 30 de junho, tá? E os atacantes eles fizeram o pagamento dessa credencial ao funcionário, né? E aí a gente tem outra palavra-chave, né? O ataque foi de cadeia de suprimentos, foi um ataque de third party supply chain. E nesse caso nós tivemos uma insider theft, né? Então um colaborador ele vendeu as credenciais. Nesse caso o colaborador João Nazareno Roque, tá? Ele vendeu por aproximadamente $920 as credenciais, tá? E isso destaca a importância não só das proteções tecnológicas ao negócio, né? Mas também de estarmos atentos a ameaças internas nas organizações, tá? É interessante notar também que investigadores internacionais publicaram no Instagram que o ataque ele já converteu entre 30 a 40 milhões em moedas cripto, tá? Atualmente Bitcoin, Ethereum e outras, tá? Eles estão usando várias formas de saltar esse dinheiro para múltiplos lugares com o intuito de disfarçar ou camuflar a rota para onde o dinheiro está indo, mas é interessante que há pesquisadores tanto do mercado nacional quanto internacional acompanhando para onde esse dinheiro está indo. Eles inclusive se colocaram à disposição da Polícia Federal Brasileira e dos investigadores envolvidos aqui no Brasil para auxiliar a congelar esses valores, tá? Em nota, a empresa que levou ao vazamento, né, a CIM, ela publicou que não houve vulnerabilidades exploradas, vulnerabilidades técnicas, falhas de segurança técnicas, e sim o uso de uma credencial legítima
que tinha esse poder e privilégios, tá? E é por isso que é importante nós destacarmos a importância de que você tenha controles não só de características técnicas como antivírus, data loss prevention, enfim, gravação aí ou monitoramento do ambiente, mas para impedir esse tipo de evento existem algumas boas práticas, por exemplo, o conceito de revisão de pares, né? Então você precisa de múltiplas aprovações de múltiplas pessoas, de múltiplas áreas, para que uma transferência seja feita, para que um processo ele seja concluído, tá? São alguns aprendizados. Obviamente nós vamos acompanhar o desenrolar desses eventos e mantê-los informados, tá bom? Bem, tivemos outros lançamentos e correções de segurança, tá? Falando de Ubuntu, falando da Apple, mas esses foram os principais que nós compilamos nesse mês para vocês, tá? A SAP também fez uma série de correções, tá? E nós sempre recomendamos que você mantenha os seus sistemas de ERP, CRM e ferramentas internas de negócio sempre atualizados, porque eles lidam com os dados mais importantes da sua organização, tá bom? Novamente, eu sou Eric Ferreira, foi um prazer estar aqui em mais uma edição do Pet News. Espero que esse conteúdo tenha auxiliado você a priorizar as ações do dia a dia, a ficar informado, e eu convido você para a próxima edição do Pet News, tá bom? Um outro ponto muito importante, na próxima semana nós teremos mais um vídeo aqui no canal da Next4Sec, estamos fazendo uma campanha muito legal aqui, vocês acompanharam um vídeo falando sobre Ransomware, se não acompanhou, vai nas lives e assista esse material, ele ficou bem didático para você saber como se blindar contra ataques Ransomware, e na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre como proteger ativos, organizações e dados na área da saúde, que é uma área muito importante. Terei um convidado especial, a gente vai estar no estúdio muito legal, convido vocês a acompanharem conosco, viu? Muito obrigado por estarem conosco nessa edição do Pet News e nos vemos na próxima.